A Amazônia, a lendária floresta onde a vida surge com força e sem cessar entre os rios sinuosos e a vasta vegetação. Criaturas únicas, como as onças pintadas, caçam com graça na escuridão. Papagaios brilhantes voam com elegância, e os sapos venenosos, apesar de pequenos, possuem o poder de matar. Pitons gigantes espreitam silenciosamente sob a água. Cada criatura é um elo em um grande ecossistema. Um mundo selvagem que é ao mesmo tempo belo e repleto de desafios. Este não é apenas o lar da natureza mágica, mas também um símbolo da sobrevivência do nosso planeta. O predador silencioso, o domínio da onça-pintada na Amazônia. Nas profundezas sombrias da floresta tropical, onde a luz do sol luta para atravessar a copa densa, uma figura desliza silenciosamente, sem pressa, sem som. Ainda assim, toda a selva permanece em alerta. Este é o piton maçônico, um predador silencioso, mas letal, da selva. Pitons e sucuris são mestres da camuflagem, misturando-se perfeitamente ao ambiente, suas formas quase invisíveis sob as águas turvas dos pântanos. Mas não se deixe enganar por sua imobilidade. Por trás dessa aparente calma, reside um predador poderoso, dotado de força e instintos notáveis. A sucuri, que pode crescer até impressionantes 9 metros de comprimento, possui um corpo maciço, capaz de sufocar e subjugar presas muito maiores do que ela mesma. Sua pele não apenas serve como armadura, mas também funciona como um disfarce perfeito, com padrões verde-oliva e manchas pretas que se misturam perfeitamente às águas escuras do pântano amazônico. Ao amanhecer, nos pântanos da Amazônia, raios de sol tímidos atravessam a névoa, iluminando a água preguiçosa que serpenteia entre a vegetação rasteira. O local está assustadoramente silencioso, com apenas os sons dos insetos e o suave murmúrio da água quebrando a quietude. Uma capivara bebe tranquilamente na beira do rio, alheia ao perigo à espreita logo abaixo da superfície. Escondida nas águas escuras, a colossal sucuri move-se lentamente, seu longo corpo e pele camuflada tornando-a quase indetectável. Seus olhos brilham e sua língua bifurcada se estende para captar os movimentos da presa. Quando a caçada termina, o pântano mergulha novamente no silêncio, deixando apenas a forma colossal da sucuri lentamente consumindo sua refeição. Suas mandíbulas flexíveis e músculos poderosos permitem que ela engula a capivara inteira, com seu abdômen se expandindo visivelmente enquanto se alimenta. Então, a sucuri desliza silenciosamente de volta para a água, desaparecendo nas sombras das plantas submersas. As últimas ondulações desaparecem, deixando o pântano aparentemente calmo, mas repleto de perigos ocultos. Com o início da estação seca, o comportamento das fêmeas de sucuri muda. Em vez de se concentrarem na caça, elas se preparam para um momento crucial em seu ciclo de vida: a reprodução. Nos pântanos rasos, as fêmeas liberam um feromônio especial que se espalha pelo ar e pela água, atraindo os machos próximos. Um a um, os machos aparecem e uma dramática sessão de acasalamento se inicia. Vários machos se entrelaçam com a fêmea, formando uma massa viva onde competem pela chance de acasalar. Ao longo de várias semanas, a fêmea seleciona os machos mais fortes para garantir a transmissão dos melhores genes à próxima geração. Após o acasalamento, a fêmea inicia uma gestação que dura de 6 a 7 meses. Diferente de muitos répteis, as sucuris dão à luz filhotes vivos, em vez de botar ovos. Durante esse período, a fêmea foca em armazenar energia e encontrar um local seguro no pântano para dar à luz. Ela reduz sua atividade de caça e depende de suas reservas de energia. Em uma manhã úmida, em uma parte isolada do pântano, os primeiros filhotes de sucuri emergem. Cada ninhada contém de 20 a 40 filhotes, cada um com cerca de 60 centímetros de comprimento. Desde o nascimento, essas pequenas serpentes possuem instintos de sobrevivência aguçados e precisam se virar sozinhas.
Elas rapidamente aprendem a se camuflar no ambiente, procurar comida e evitar predadores. Devido ao seu pequeno tamanho, correm risco de serem caçadas por grandes peixes, aves ou até mesmo outras cobras. Instintivamente, os filhotes buscam refúgio em águas turvas ou vegetação densa para garantir sua segurança. Apenas os mais ágeis e inteligentes conseguem sobreviver a esse início desafiador. Apesar dos perigos, alguns crescerão e eventualmente contribuirão para a perpetuação da linhagem das sucures no ecossistema amazônico. É assim que a gigantesca Piton continua sendo uma força dominante nos pântanos, mantendo sua história de sobrevivência que perdura há milhões de anos em um mundo em constante mudança. O resiliente papagaio amazona, um símbolo de beleza e sobrevivência. No coração da vasta floresta tropical, um som especial preenche o ar como um chamado da mata. O grito vibrante do papagaio amazona. Com suas penas incrivelmente coloridas e inteligência afiada, o papagaio amazona não é apenas uma das aves mais impressionantes, mas também um símbolo vivo da biodiversidade da região. No entanto, por trás de sua plumagem brilhante, a vida do papagaio na floresta está longe de ser tranquila. Ele precisa lutar constantemente para sobreviver, desde buscar alimento até defender seu território e escapar de predadores mortais. O papagaio amazona está entre as aves mais distintas da floresta tropical sul-americana. Com mais de 30 espécies, esses papagaios habitam uma ampla variedade de ambientes, desde densas matas ciliares até áreas montanhosas mais baixas. Sua plumagem é sua característica mais marcante. Dependendo da espécie, suas penas podem ser predominantemente verdes, com tons vibrantes de vermelho, amarelo, azul ou laranja, tornando-os verdadeiras joias voadoras da floresta. Mas esses papagaios não são apenas conhecidos por sua beleza. Eles são altamente inteligentes e capazes de imitar a fala humana. Com uma expectativa de vida de até 50 anos ou mais, vivem em grupos sociais, comunicando-se por meio de uma variedade de sons e compartilhando alimentos. Os papagaios amazonas simbolizam a força da cooperação na natureza. Para prosperar na floresta amazônica, os papagaios desenvolveram estratégias específicas de sobrevivência. Eles frequentemente formam grandes bandos, facilitando a busca por alimentos e a defesa contra predadores. Esses bandos preferem árvores altas do dossel, que oferecem ampla visão do entorno, permitindo detectar perigos como arpias, onças ou cobras antes que se aproximem demais. Uma tática de sobrevivência intrigante dos papagaios amazonas envolve a ingestão de argila das margens dos rios. Grandes bandos se reúnem para bicar a argila, não apenas como parte de sua dieta, mas também como uma medida de proteção. Muitos frutos e sementes que eles consomem contêm toxinas naturais, que atuam como mecanismo de defesa das plantas contra predadores. No entanto, os minerais presentes na argila neutralizam essas toxinas, permitindo que os papagaios digiram seus alimentos com segurança. Além disso, a argila fornece nutrientes essenciais, especialmente em períodos de escassez de alimento. Esse comportamento os ajuda a se adaptar e sobreviver ao ambiente desafiador da floresta tropical. Os papagaios amazonas são companheiros leais. Durante a época de acasalamento, os casais geralmente constroem seus ninhos em ocos de árvores altas, protegidos da maioria dos predadores. A fêmea põe de 2 a 4 ovos, que ambos os pais se revezam para incubar. Assim que os ovos eclodem, os filhotes dependem inteiramente dos pais para se alimentar. Nos primeiros estágios da vida, os pais buscam comida e protegem o ninho contra ameaças. No entanto, os maiores desafios enfrentados por esses jovens pássaros não são apenas os predadores naturais. O desmatamento e a captura ilegal para o comércio de animais de estimação reduziram significativamente o número de filhotes de papagaios na natureza. O fantasma da selva.
a história de sobrevivência da onça pintada. No coração da vasta floresta amazônica habita uma criatura pequena, mas formidável. Apesar de seu tamanho reduzido, é um dos seres mais perigosos do planeta. Escondido entre as folhas úmidas e o solo da floresta, esse pequeno sapo exibe cores vibrantes: azul, vermelho, amarelo e laranja, como um aviso. Me toque e poderá se arrepender. Além de ser deslumbrante, esse sapo carrega um veneno letal, capaz de matar dezenas de criaturas com apenas uma gota. Dentro deste minúsculo ser reside um mundo complexo, onde a vida e a morte se entrelaçam. Conhecidos cientificamente como Dendrobatidae, esses sapos venenosos são pequenos anfíbios encontrados nas florestas tropicais da América Central e do Sul, especialmente na Amazônia. Medindo entre 1,5 e 6 centímetros, esses sapos possuem uma neurotoxina poderosa, capaz de paralisar ou matar seus inimigos. Suas cores vibrantes não servem apenas para chamar atenção, mas são um aviso claro para os predadores em potencial. Fique longe de mim. O veneno que esses sapos produzem vem dos insetos tóxicos que consomem, como formigas ou cupins, que fornecem as toxinas transformando seus corpos em verdadeiros arsenais químicos. Curiosamente, quando criados em cativeiros sem acesso a insetos venenosos, esses sapos perdem a capacidade de produzir toxinas. Embora sejam perigosos, esses sapos não são invencíveis. Algumas cobras, como a marafe, desenvolveram imunidade às toxinas dos sapos, tornando-se uma das poucas ameaças naturais a esses anfíbios venenosos. Os sapos venenosos também são notáveis por seu impressionante instinto parental. Após depositar os ovos, o macho geralmente fica responsável por protegê-los. Quando os ovos eclodem, os pais transportam os girinos em suas costas até pequenas poças d'água, onde serão nutridos. Para garantir a sobrevivência da ninhada, a fêmea deposita ovos não fertilizados como alimento para os filhotes. Esse comportamento destaca os excepcionais instintos parentais dos sapos venenosos e a severidade do ambiente em que vivem, onde cada gota d'água e cada folha podem representar a diferença entre a vida e a morte. Ao anoitecer, os sons da floresta amazônica se transformam em uma sinfonia fantasmagórica, com o canto dos insetos, o coachar dos sapos e o suave farfalhar das criaturas se movendo entre as folhas secas. A pálida luz da lua filtra-se através das árvores, lançando um brilho tênue sobre o rio sinuoso abaixo. A poderosa onça pintada, mestra da furtividade e da força. Ao longo da margem do rio, um silêncio inquietante é quebrado por uma sombra de pura elegância. A onça pintada surge. Seus olhos brilham na escuridão, parecendo duas joias reluzentes. Um leve movimento da língua revela sua intensa concentração enquanto se prepara para sua próxima refeição. A onça pintada, conhecida não apenas como predadora das florestas e campos, é também uma força formidável na água, uma habilidade rara entre os grandes felinos. Agachada, ela se move furtivamente ao longo da margem do rio. Seus movimentos são tão fluidos que não há som algum, nem mesmo o leve farfalhar das folhas. O rio flui silenciosamente, refletindo o brilho suave da lua. Um grande urubu nada próximo à superfície da água, alheio ao fato de que se tornou o alvo de um caçador mortal. Com os olhos fixos na presa, as orelhas da onça ficam atentas, aguardando o menor ruído. Como se fundindo à noite, ela abaixa ainda mais o corpo e, então, a onça pisa na margem, seu corpo molhado, mas ainda tão forte e ágil quanto antes. Ela deposita o grande boi no chão. Seus olhos brilham de forma ameaçadora na escuridão. No silêncio da floresta, a presença da onça pintada se torna um símbolo de poder e domínio na noite. Sob o suave luar, a onça desfruta de sua refeição, enquanto a floresta continua com seus sons habituais. A vida na Amazônia persiste, com cada criatura escrevendo sua própria história de sobrevivência. No coração da selva, onde a luz mal penetra e os perigos são constantes, a onça pintada reina suprema.
Como o maior felino das Américas e um dos predadores mais temidos, a onça é um emblema vivo de mistério e força bruta. Desde ataques silenciosos até uma vida repleta de desafios, sua existência é uma história contínua de sobrevivência, onde cada dia é uma batalha entre a vida e a morte. Onça-pintada, este é o fantasma da selva. A onça-pintada, Panthera onca, é o maior felino das Américas, ocupando o terceiro lugar em tamanho no mundo, atrás apenas do tigre e do leão. Construída para a força e resistência, a onça pode medir entre 1,5 e 1,8 metros de comprimento e pesar entre 70 e 100 quilos, com membros musculosos e ágeis. Seu pelo dourado, adornado com marcas pretas únicas, não apenas a torna bela, mas também serve como camuflagem, permitindo que se misture perfeitamente a luz e as sombras da floresta. A onça possui a mordida mais poderosa entre todos os grandes felinos, capaz de esmagar os crânios de suas presas ou até mesmo perfurar o casco de uma tartaruga. Diferente da maioria dos grandes felinos, as onças têm uma forte afinidade com a água, são excelentes nadadoras e frequentemente caçam em ambientes aquáticos. As onças são criaturas solitárias, cada uma controlando um território extenso na floresta amazônica. Esses territórios podem variar de dezenas a centenas de quilômetros quadrados, dependendo de fatores como o sexo do animal e a disponibilidade de alimentos. Para marcar seu domínio, a onça arranha árvores e deixa rastros de urina, avisando outros felinos para manterem distância. Diferente dos leões ou tigres, as onças são discretas, movendo-se silenciosamente pela floresta e confiando na paciência e furtividade para caçar. Apesar de sua dominância, as onças enfrentam a crescente ameaça da perda de habitat devido ao desmatamento, o que as empurra para florestas mais remotas ou áreas próximas a assentamentos humanos, resultando em conflitos cada vez mais frequentes. O habitat da onça é um reflexo de sua força calculada e paciência. São caçadoras versáteis, predando desde capivaras e javalis até veados, tartarugas, jacarés e até peixes. Essa adaptabilidade é crucial para a sua sobrevivência no ambiente volátil da Amazônia. Uma capivara está pastando tranquilamente à beira do rio, sem perceber que um predador mortal está a poucos metros de distância. Com olhos penetrantes e movimentos graciosos, a onça avança silenciosamente. Quando a distância se reduz a apenas alguns metros, ela dispara com uma velocidade explosiva. Em um instante, crava suas mandíbulas no pescoço da capivara, encerrando a caçada em segundos. Embora sejam naturalmente solitárias, as onças se reúnem durante a época de acasalamento para garantir a continuidade da espécie. O acasalamento ocorre durante todo o ano, mas é mais comum em períodos de abundância de alimentos. Os machos emitem rugidos para atrair as fêmeas e sinalizar sua presença. Após o acasalamento, o macho parte, deixando a fêmea responsável por criar os filhotes sozinha. A gestação dura entre 3 e 5 meses, e a fêmea dá à luz de 1 a 4 filhotes. Ela costuma buscar abrigo em locais isolados, como cavernas ou vegetação densa, para proteger os filhotes. Os filhotes nascem cegos e dependem totalmente da mãe nas primeiras semanas. À medida que crescem, começam a segui-la nas caçadas por volta dos 6 meses, aprendendo as habilidades cruciais de rastreamento, perseguição e ataque. Essas lições determinarão suas chances de sobrevivência. Após aproximadamente 2 anos, os filhotes deixam a mãe para estabelecer seus próprios territórios. A onça pintada é um símbolo não apenas de força, mas também do equilíbrio da natureza. Seus ataques precisos e sua incrível adaptabilidade evidenciam a beleza da evolução. No entanto, para garantir que seu rugido continue ecoando pela Amazônia, devemos proteger seu habitat e preservar a antiga floresta que abriga um dos maiores felinos da Terra. El Caimán Negro, asesino silencioso de las aguas del Amazonas. En las turbias aguas del Amazonas,
acecha una criatura que gobierna el río como un asesino silencioso, el caimán negro. Con mandíbulas poderosas, ojos fríos y una paciencia inquebrantable, el caimán negro no solo es un cazador excepcional, sino también un símbolo de dominio en el salvaje corazón del Amazonas. Detrás de su apariencia impenetrable, lleva una vida llena de movimientos calculados, donde cada acción es un paso para mantener su posición en la cima de la cadena alimenticia. Con un cuerpo diseñado tanto para la caza como para la defensa, el caimán negro representa la fuerza y la adaptación en su máxima expresión. El caimán negro es la especie de cocodriliano más grande de América del Sur, llegando a medir hasta 6 metros de longitud y superar los 450 kilogramos de peso. Su piel negra y brillante le permite mezclarse perfectamente con la superficie del agua, mientras que su inmensa fuerza de mordida, capaz de triturar los caparazones de las tortugas o los huesos de sus presas, lo convierte en una fuerza aterradora. Con ojos grandes situados en lo alto de su cabeza, el caimán negro obtiene la ventaja de detectar a sus presas con una mínima exposición. Su piel gruesa, parecida a una armadura, lo hace prácticamente invulnerable a los ataques de otros depredadores. Además, con su poderosa cola muscular, puede impulsarse a grandes velocidades en el agua, convirtiéndose en uno de los cazadores más temidos del río. El caimán negro es un cazador paciente. A menudo permanece inmóvil justo debajo de la superficie del agua, dejando expuestos solo sus ojos y fosas nasales. Se funde perfectamente con el entorno, convirtiéndose en una parte del río. Cuando detecta una posible presa, se acerca sigilosamente, utilizando la corriente del agua para mantenerse oculto. En el momento preciso, se impulsa hacia adelante con un golpe de su poderosa cola, lanzándose sobre su presa con una velocidad devastadora. Con sus mandíbulas demoledoras, la arrastra al agua y la somete con un giro mortal para inmovilizarla. A pesar de ser un depredador supremo, el caimán negro no es invencible. Incluso los cazadores más formidables enfrentan desafíos. En una tarde tranquila a orillas del Amazonas, el caimán negro descansa al sol, con los ojos entrecerrados, absorbiendo el calor. Sin saberlo, una onza lo ha detectado. Moviéndose en silencio desde la densa selva, la onza, uno de los pocos depredadores capaces de enfrentarse al caimán negro, se acerca con cautela. Se desplaza con precisión, cada paso medido y ligero, con sus ojos afilados fijos en su objetivo. Se acerca cuidadosamente, usando la cobertura de los árboles y arbustos para ocultar su aproximación. La onza sabe que cualquier movimiento en falso alertaría al caimán, provocando que se lance al agua. Cuando la onza está a solo 10 metros de distancia, baja su cuerpo al suelo, observando a su presa con una concentración intensa. Aunque el caimán negro reina sobre las aguas del Amazonas, no está exento de convertirse en presa de depredadores como la onza. Esta es la dura realidad de la naturaleza, donde la vida y la muerte están constantemente entrelazadas. El caimán negro no solo es un temible depredador, sino que también desempeña un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema amazónico. Al regular las poblaciones de herbívoros como peces, aves acuáticas y otros reptiles, el caimán negro ayuda a estabilizar la cadena alimenticia. Las aguas en las que habita suelen servir como refugio para una gran variedad de especies, desde pequeños peces hasta aves. Cuando un caimán negro muere, su cuerpo se convierte en fuente de alimento para muchas criaturas, desde pirañas hasta microorganismos. De esta manera, el caimán contribuye al ciclo de vida del ecosistema. No solo es un depredador dominante, sino también un actor clave en la conservación del equilibrio de la selva amazónica. Sin embargo, incluso las criaturas más poderosas enfrentan desafíos. La pérdida de hábitat debido a la actividad humana y el cambio climático amenazan su existencia. Para asegurar que estos majestuosos seres continúen reinando en las aguas, debemos proteger su hábitat y salvaguardar el futuro de la selva amazónica. En el corazón del Amazonas, la naturaleza prospera en su forma más salvaje y poderosa. Desde la sigilosa onza hasta la silenciosa anaconda, cada criatura juega un papel esencial en este delicado ecosistema.
Los vibrantes loros amazónicos y las letales ranas venenosas nos recuerdan la complejidad de la vida, donde la belleza y el peligro coexisten. En medio de las luchas por la supervivencia, el Amazonas sigue siendo un símbolo poderoso de la vitalidad de la naturaleza, enfatizando la importancia de proteger este entorno único para las generaciones futuras. Sigue mi canal para explorar más maravillas de la naturaleza y acompañarme en el viaje para proteger el medio ambiente.